Ela dava leite a ele com uma pipeta e o escondia dos vizinhos. Quando a velha foi para o hospital psiquiátrico, a criatura ficou sozinha e secou em uma semana. O que essa mulher trouxe da floresta perto de Quistim, depois seria passado de mão em mão. Polícia, ufólogos, algumas pessoas sem rosto, até que desapareceu para sempre. 4 dedos longos, pele cinza, cabeça em forma de cebola. E sabe o que é mais assustador nessa história? Ninguém nunca o estudou. Olá, amigo, você está no canal Kirtop. Eu coleciono descobertas sobre as quais a história oficial prefere não falar. E hoje serão 15 delas. 15 descobertas que simplesmente não deveriam existir. Em alguns casos, vou ser honesto e dizer que há uma explicação científica para tudo, e que não há nenhum milagre aqui, mas em outros, reconhecem que ninguém consegue explicar, e então você mesmo vai decidir no que acreditar. Anão ou outro tipo de ser humano. Abra um livro didático e verá escrito que só existe um tipo de ser humano no planeta, e sempre foi como nós. Existe, é claro, a teoria de Darwin, de que nossos ancestrais eram macacos. Há quem diga que viemos de outro planeta, mas eu quero contar uma história mais terrena. A Ilha de Flores, na Indonésia. Caverna Liang Liang Boa. 2003 arqueólogos que procuravam por outra coisa, encontram o esqueleto de uma mulher adulta, com pouco mais de 1 metro de altura, com um cérebro do tamanho de uma toranja, 3 vezes menor que o nosso, e a princípio, pensam que é uma criança ou um anão grande, mas depois, desse mesmo extrato, encontram uma segunda pessoa igual, depois uma terceira, e então fica claro, é um povo inteiro de pessoas minúsculas, que faziam ferramentas, acendiam fogueiras e caçavam. Eles foram apelidados de hobbits. E aqui está a parte mais interessante. Foi para isso que eu criei este canal. Primeiro, pensaram que esses anões sobreviveram quase até os nossos dias. Viviam há apenas 12 mil anos. Acontece que poderíamos tê-los encontrado vivos literalmente ontem, em termos históricos. Mas em 2016 a caverna foi escavada novamente, rechecaram a idade, e descobriu-se que os hobbits desapareceram muito antes, há cerca de 50 mil anos, justamente quando nossos ancestrais chegaram à ilha pela primeira vez. Ou seja, por pouco não os encontramos. Talvez por isso não existam mais. A vida deles era difícil. Na mesma ilha nasceu um elefante anão, que eles caçavam, e um dragão de Cômodo de 3 metros. O próprio dragão de Cômodo, que ainda vive lá até hoje, e quando tem oportunidade ataca pessoas. Só imagine uma pessoa do tamanho de uma criança de 5 anos. Saiu com uma lança de pedra para enfrentar um lagarto do tamanho de um carro pequeno, e sobreviveu por milhares de anos, sem conto de fadas, elfos ou alienígenas. Esse é um tipo real de ser humano, que a ciência reconheceu e chamou de Homo floresiensis. Os cientistas só discutem sobre por que ele ficou tão pequeno. Há uma teoria de que a ilha é a culpada. Com pouca comida e sem inimigos, ao longo de milhares de anos, os animais ficam menores. Até elefantes viraram anões lá. Como você já entendeu, não é questão de altura. Não estávamos sozinhos no planeta. Homo floresiensis vivia ao nosso lado, um povo humano bem diferente. Pelo visto, tivemos bem mais vizinhos assim do que nos disseram na escola. Um eremita que se tornou uma espécie separada. Já que descobrimos que estamos sozinhos só nos livros didáticos, vamos até o Altai, a caverna de Denisova. Em uma das camadas de terra, lá em 2008 encontraram um minúsculo fragmento de osso, apenas uma falange do dedo do tamanho de um feijão. Normalmente, achados assim nem olham 2 vezes, mas esse foi enviado para análise de DNA, e em 2010 decifraram o genoma. Os geneticistas ficaram horrorizados. Não era um humano no sentido habitual e nem um neandertal. Era uma espécie humana desconhecida pela ciência, sobre a qual ninguém ouvira falar até então. Toda a espécie foi identificada por um único fragmento do dedo de uma menina, de cerca de 6 ou 7 anos. Eles foram chamados de denisovanos, em homenagem à caverna. Mais tarde só encontraram alguns dentes e um pedaço de mandíbula. É tudo que restou de uma espécie inteligente. Triste. Tudo cabe numa caixa de fósforos. Até hoje, não sabemos como era o rosto deles. Nenhum crânio inteiro, nenhum esqueleto. Apenas um povo fantasma, do qual restaram o DNA e 3 dentes. Ainda assim viveram em vasto território, da Sibéria ao Sudeste Asiático, há dezenas de milhares de anos. Eles tiveram um contato tão próximo com nossos ancestrais, que muitos hoje ainda possuem genes denisovanos, como os habitantes do Tibete. O gene antigo deles permite respirar naquela altitude, onde outros ficam sem ar. Lembrem como simplificaram tudo para nós na escola, desenhando aquela escadinha organizada. Macaco, depois um ancestral corcunda, e então nós.
Na verdade não era uma escadinha, mas uma floresta densa e escura, onde vários tipos de humanos vagavam simultaneamente. Dormiam nas mesmas cavernas e tinham filhos em comum. E até hoje não sabemos quantas outras espécies de humanos ainda vamos encontrar no futuro, talvez até vivos. Não sei quanto aos outros, mas eu adoraria conhecer esse povo antigo, e fico triste por não termos essa oportunidade. Eles ganham dinheiro com isso. Peru, Península de Paracas. Foi lá que, em 1928, um arqueólogo escavou um antigo cemitério e retirou de lá alguns crânios. Só que os crânios eram meio estranhos. Eram alongados para trás, compridos como um melão, com um volume incomumente grande. E não encontraram só um ou dois, encontraram mais de 300. É a partir desse ponto que começa aquilo pelo qual eu, ao mesmo tempo, amo e odeio esse assunto. Há uma explicação honesta, que até me agrada. Muitos povos ao redor do mundo alongavam propositalmente os crânios dos bebês. A cabeça do recém-nascido, com ossos ainda macios, era enrolada em tecido e pressionada entre tábuas. Em alguns anos, ficava alongada, mostrando origem nobre. Tipo, não sou qualquer um, tenho sangue real. Faziam isso no Peru, na África e até na França, até o século XIX. E o cérebro em si não mudava, só o formato do crânio. Mas existe outra explicação, com a qual muita gente ganha um bom dinheiro. Na internet circulam vídeos onde, com cara séria, dizem que nesses crânios teriam encontrado um DNA desconhecido, não humano, que seria um híbrido alienígena. E o que irrita é o seguinte: embaixo de cada um desses vídeos sempre tem um link de propaganda, onde pedem para comprar um livro, apoiar as pesquisas ou financiar a próxima expedição. Costumes antigos viraram forma de lucrar com espectadores ingênuos. Não acredito que haja DNA alienígena ali. Nenhum geneticista independente confirmou aquelas análises sensacionalistas, e a deformação do crânio já foi explicada há tempos. Ainda mais hoje em dia, as pessoas mudam a própria aparência até ficarem irreconhecíveis. Alongam o pescoço, colocam implantes, injetam óleos sob a pele, aumentam os lábios. Então, nem nós mesmos sabemos como vamos parecer num futuro próximo, mas vou terminar a história sobre os crânios com algo interessante. Alguns exemplares de Paracas realmente se destacam dos demais. O enfaixamento muda a forma da cabeça, mas não deveria mudar o volume e o peso do próprio osso. Lá achamos crânios maiores e mais pesados que o comum, e a ciência ainda não explica isso claramente. Dinossauros que não existiam. México, cidadezinha de Acámbaro, onde em 1944, um comerciante alemão estava cavalgando. Ele notou um pedaço de cerâmica no chão e começou a cavar. Em alguns anos, ele desenterrou mais de 30.000 estatuetas de argila. Entre elas havia pessoas, deuses, animais e também dinossauros. E não eram só lagartos comuns, mas dinossauros reconhecíveis, com cristas e placas nas costas. Em algumas estatuetas, há também uma pessoa junto ao dinossauro, como se tivessem vivido na mesma época. Os fãs de história alternativa comemoram. Eis a prova de que humanos viveram com dinossauros. Portanto, toda a geologia mente. A Terra não tem milhões de anos. Isso provavelmente é uma falsificação do século XX, já que camponeses eram pagos por cada estatueta entregue. Naquele período, filmes de dinossauros eram exibidos e revistas ilustradas vendidas na região. Assim, a origem da ideia fica evidente sem muitas explicações. Mesmo assim, vou explicar por que essa história ainda me incomoda. Ao enviar as figuras para a análise que revela quando o barro foi queimado pela última vez, o laboratório indicou, milhares de anos atrás. Parecia uma grande descoberta. Um conceituado professor americano defendeu publicamente as descobertas e praticamente arruinou a carreira com isso. Depois, o laboratório retirou o resultado, alegando erro nos cálculos. Quem os pressionou a agir tão rápido ainda não está claro, e acho que é por isso que você assiste a este canal. Não se trata de dinossauros com humanos. Não acredito nisso. A questão é outra. Quando o resultado é conveniente, cientistas e historiadores logo divulgam e viram sensação. Se é inconveniente, escondem como se não existisse. Isso me irrita. Ele mentiu 2 vezes. E novamente o Peru, porque essa terra parece ter sido feita para enlouquecer os arqueólogos. Na cidade de Ica, ainda nos anos 60, vivia o Dr. Javier Cabrera. Um dia, ele recebeu uma estranha pedra preta com uma gravação, e ficou obcecado por esse assunto pelo resto da vida. Ele reuniu uma coleção de mais de 10.000 dessas pedras. Nelas há cenas que desconcertam, especialmente ao saber a idade delas. Pessoas observando estrelas em telescópios, realizando cirurgias cardíacas e transplantes de órgãos. E sim, de novo estão montando em dinossauros. Elas foram chamadas assim, Pedras de Ica.
A ciência oficial rapidamente decidiu que eram falsificações, e até encontrou quem as fez. O fazendeiro Basílio Uchuia inicialmente alegou ter achado as pedras em um túnel secreto, porém sob pressão confessou que ele mesmo as esculpiu e tentou provar que dizia a verdade. Em 1977, ele mostrou tudo diante das câmeras, no documentário da BBC, Caminhos para os Deuses. Bem durante as filmagens, ele riscou um desenho usando instrumentos odontológicos. Depois ele ferveu a pedra em esterco para parecer antiga e vendia para turistas ingênuos. Parecia que o caso estava encerrado. Você pode desligar o vídeo e ir assistir o próximo, mas agora vem a minha reviravolta favorita nessa história. Depois de um tempo, Basílio retirou sua confissão. Ele afirmou que mentiu sobre a falsificação, e mentiu de propósito, para não ser preso por saquear túmulos antigos de verdade, porque fabricar souvenirs não dá cadeia, mas saquear antiguidades dá, e por muito tempo. E aí você fica pensando, o cara admitiu falsificar as pedras e depois disse ter mentido sobre isso. Agora ninguém sabe a verdade, talvez nem ele. Minha opinião é esta. 10.000 pedras, um camponês não conseguiria riscar a mão em toda a vida. Isso é irreal. Ou seja, a falsificação deve ter sido feita em massa, por uma vila inteira. Ou então, parte das pedras é realmente autêntica. Fragmentos do exército de Pedra da Sardenha, uma grande ilha no mar Mediterrâneo, a oeste da Itália. Em 1974, um fazendeiro local arava o campo em Monte Monteprama. O arado bateu em alguma coisa. O fazendeiro percebeu que retirou uma cabeça humana de pedra da terra. Chamaram arqueólogos, iniciaram escavações e encontraram um exército de pedra. Guerreiros com escudos, arqueiros e lutadores, todos com cerca de 2 metros, foram feitos por um povo antigo que viveu na ilha há milhares de anos. Deixaram milhares de torres de pedra, mas nenhuma escrita. Por isso não sabemos quem eram. As estátuas não foram achadas inteiras. Alguém quebrou elas de propósito em pedaços e enterrou. Arqueólogos reuniram cerca de 40.000 fragmentos e remontaram as figuras como um grande quebra-cabeça de pedra. O que mais chama a atenção são seus rostos. No lugar dos olhos há 2 círculos esculpidos, um dentro do outro, parecendo alvos olhando para você. Os rostos são planos e sem vida. E aqueles que os viram pela primeira vez disseram que eles não se parecem com pessoas, mas sim com robôs. Por causa disso, surgiu imediatamente uma teoria de que, na verdade, não eram guerreiros. Eram alienígenas, gravados em pedra pelo povo local a partir da observação direta. Não acredito em robôs antigos. Essas estátuas foram feitas por pessoas comuns, os antigos nuragas da Sardenha, que erguiam torres de pedra. Tudo foi encontrado, estudado, e hoje as estátuas estão no museu. Mas um mistério permanece. Não foi o tempo que derrubou esses guerreiros. Alguém quebrou as estátuas de propósito e as enterrou. Também acharam túmulos próximos, com pessoas enterradas cuidadosamente em fileiras, seguindo seus costumes. Isso mostra que não eram selvagens. Eles foram queimados vivos. Caverna Lovelock, Estado de Nevada, Estados Unidos. A tribo indígena Paiute transmitiu de geração em geração uma lenda assustadora. Diziam que há muito tempo vivia perto deles um povo hostil. Gigantes ruivos canibais, mais altos do que qualquer ser humano. Os Paiutes lutaram contra eles por 3 anos inteiros, e no final, encurralaram os restos dos gigantes na caverna. Bloquearam a entrada com galhos, atearam fogo, e segundo a lenda, esse povo foi queimado vivo. Por muito tempo era vista só como uma história assustadora contada na fogueira. E então, em 1911, 2 trabalhadores entraram nessa caverna. Eles estavam extraindo guano, excremento de pássaro usado como fertilizante, e quanto mais fundo iam, mais encontravam. Primeiro apenas ossos, e então perceberam que eram esqueletos humanos, e havia mais de 40 deles lá. Alguns inclusive eram enormes, com altura de 7 até 8 pés, mais de 2 metros. Perto da entrada acharam vestígios de um grande incêndio, igual à lenda dos Paiutes, gigantes, caverna e fogo. Depois coisas ainda mais estranhas aconteceram. Da caverna retiraram mais de 100.000 artefatos antigos, incluindo alguns gigantescos, como uma sandália com quase 40 centímetros. Isso seria para alguém com quase 3 metros de altura. Encontraram também roupas desse tamanho como se fossem de gigantes. Vários esqueletos tinham cabelos e crânios ruivos. Uma descendente do chefe dos Paiute, uma mulher chamada Sara Vinemuka, até guardou uma mecha desse cabelo ruivo e costurou em seu vestido, com o qual depois se apresentava contando histórias sobre a guerra contra os gigantes. Muitos desses ossos enormes se perderam ao longo do tempo. Alguns crânios ficavam no museu local, mas foram retirados e enterrados discretamente há cerca de 10 anos.
Os cientistas que analisaram as descobertas não confirmaram gigantes, apenas ossos de pessoas comuns. A cor ruiva do cabelo das múmias surge naturalmente com o tempo. O cabelo escuro desbota e fica ruivo após milhares de anos na Terra. Ainda assim restam dúvidas. Como um povo sem escrita tem uma história tão detalhada? Sobre um povo ruivo, uma guerra de 3 anos, a caverna e o incêndio. E por que encontraram vestígios de fogo na entrada? Os próprios Paiutes acreditam que isso não é lenda, e aconteceu com seus antepassados. Além disso, gigantes ruivos não são lembrados apenas em Nevada. Falam deles no Peru, Nova Zelândia e Ilha de Páscoa. Não tenho pressa em chamar tudo isso de invenção. Na verdade, não entendo por que muitos acham a ideia de gigantes tão impossível. Se dinossauros gigantes existiram na Terra, por que não poderiam ter existido pessoas grandes também? Acho essa suposição razoável. Um extraterrestre que acabou sendo uma criança. Chile, deserto do Atacama. O lugar mais seco do planeta. Aqui os corpos não apodrecem, eles secam e ficam deitados por séculos. Em 2003, um homem chamado Oscar Munhoz estava andando por uma vila de mineradores abandonada e encontrou uma bolsinha de couro. Dentro, enrolado em um pano, havia um corpinho de 15 centímetros, do tamanho de uma palma humana, com aparência que dava vontade de fazer o sinal da cruz. A cabeça é alongada e pontuda, as órbitas dos olhos são enormes e inclinadas, os dentes são como os de um adulto, e há 10 pares de costelas em vez dos 12 normais. Ele foi chamado de Ata, e sinceramente olha só para ele. 9 em cada 10 pessoas diriam que é um alienígena. Em 2013 saiu um filme sobre OVNIs chamado Sirius, onde o americano Steven Greek declarou para o mundo inteiro que isso era uma múmia. Há evidências de alienígenas. O vídeo circulou globalmente, mas foi esse filme que solucionou o mistério. Gary Nolan, professor de Stanford, assistiu e decidiu investigar. Ele afirma que não foi para desmascarar nada e admite que, em certo momento, também ficou empolgado. E se for realmente um alienígena, ele analisou uma amostra da costela e decifrou o DNA, confirmando que era uma menina humana, provavelmente do Chile. A aparência assustadora vinha de mutações. Foram encontradas 64 mutações nos genes dela, que nunca haviam sido vistas em humanos. Essas mutações afetaram genes ligados ao crescimento ósseo e número de costelas, fazendo os ossos envelhecerem precocemente. Assim, a criança aparentava ter cerca de 6 ou 7 anos, embora, na verdade, seja um bebê prematuro, e a própria múmia tem apenas cerca de 40 anos, ou seja, ela é nossa contemporânea. Ninguém sabe ao certo de onde vieram tantas quebras de DNA nessa criança, mas havia minas abandonadas por perto, onde extraíam salitre. E os médicos acham que a mãe ingeriu esses produtos químicos ainda durante a gravidez. E aí, como sempre, apareceram aqueles que não acreditaram e começaram a gritar sobre conspiração. Dizem que Nolan foi subornado, que toda a equipe foi forçada a ficar em silêncio. E ele respondeu com calma e, na minha opinião, de forma genial. Quanto mais alta e inacreditável é a sensação, mais frequentemente ela acaba sendo vazia. Mas é exatamente por isso que ela precisa ser tirada do caminho. Porque quando você limpa todo esse lixo, às vezes encontra debaixo dele algo que realmente revoluciona a ciência. Sabe o que essa pequena ata mostrou? Que ainda não conhecemos bem nosso próprio corpo. Foram encontradas mutações inéditas em uma criança humana comum. Não se trata de um alienígena, mas é uma descoberta incrível. O medo tem olhos grandes. Ano de 1520, extremo sul da América do Sul. A equipe de Fernão de Magalhães para o inverno em costa desconhecida. Um dos marinheiros, o cientista Antônio Pigafetta, que mantém um diário de toda a viagem, descreve um encontro difícil de acreditar. Na margem está um morador local. Ele canta, dança e joga areia para cima de si mesmo. E ele é tão enorme que o mais alto da equipe só chega até a cintura dele. Pigafetta escreve: "Isso não é um homem, é um gigante. Para fazer contato, enviam um marinheiro e lhe dão um espelho. E o gigante, ao se ver pela primeira vez, fica tão assustado que desmaia. Depois, Fernão de Magalhães resolve capturar 2 desses gigantes para levá-los à Europa como atrações. Eles foram atraídos com presentes e acorrentados, mas morreram no caminho. Fernão de Magalhães também não conseguiu voltar à Europa e chamou essa terra de Patagônia, que significa terra dos pés grandes. Assim surgiu a lenda em que a Europa acreditou por quase 300 anos. Outros navegadores também traziam suas histórias. Só que a altura dos gigantes aumentava a cada novo relato. Primeiro eram 7 pés, depois 9, e depois chegavam até 12. Nos mapas aquelas terras eram marcadas assim, 9 e depois até 12. Nos mapas, essas regiões eram assim, chamavam de Terra dos Gigantes, um aviso para quem ousasse ir.
Durante 300 anos, capitães instruídos juravam seriamente que tinham visto gigantes com seus próprios olhos, mas, na verdade, lá vivia o povo Tehuelche, com cerca de 1,90 m de altura. Para nós eram só homens grandes comuns, mas o europeu daquela época, por causa da fome, tinha pouco mais de 1,5 m. O Tehuelche, ao lado, parecia um gigante. O medo e as histórias de marinheiros aumentaram ainda mais a altura desse povo. Quem pôs fim à discussão foi Charles Darwin, que esteve pessoalmente naquelas terras e registrou que era simplesmente o povo mais alto que ele já tinha visto. Mas ainda eram pessoas, não gigantes. Parece que o assunto poderia encerrar, mas uma ideia não sai da minha cabeça. Lendas de gigantes existem em todas as culturas antigas. Não é possível que todas sejam invenção. Deve haver algo real nisso. E não é só sobre altura. A verdade é ocultada no mundo todo. Isso não se refere só aos gigantes, mas também à real idade de civilizações e seus conhecimentos e tecnologias, que por algum motivo não nos revelam. Então, se por acaso você encontrar algo estranho escavando no seu terreno, meu conselho para você é: não tenha pressa em contar isso para as autoridades. Múmias. Ano de 1932. Montanhas de San Pedro, estado de Wyoming, Estados Unidos. 2 garimpeiros, Cecil Mann e Frank Carr, estão procurando ouro. Eles explodem a rocha e, atrás dela, descobrem uma pequena caverna selada. Dentro, em um afloramento de pedra, está sentada uma pequena figura de pernas cruzadas. Tem cerca de 15 centímetros na posição sentada. O rosto não é nada infantil. Cabeça achatada, boca cheia de dentes, alguns afiados, pele escura e enrugada como a de um velho. Ele foi apelidado de Pedro, e imediatamente surge uma velha lenda. Os índios Xoxones contavam de geração em geração sobre o pequeno povo Nemerigar, homenzinhos minúsculos e maldosos que viviam nessas montanhas, atiravam flechas envenenadas e matavam seus doentes e velhos com um golpe na cabeça. E ali na caverna está sentado um ser exatamente da altura mencionada na lenda, e ainda por cima com o crânio rachado. Nas décadas de 40 e 50, múmias foram radiografadas, dividindo opiniões científicas. Alguns diziam que era um adulto, outros afirmavam ser um bebê com grave malformação congênita, onde o crânio não se desenvolve e o recém-nascido se parece com um pequeno velhinho. A ciência acabou adotando essa versão. A criança morreu logo após nascer, e o ar seco da caverna a desidratou e preservou. A discussão parecia resolvida, mas aí surge o motivo de essa história não ter se encerrado. A múmia foi levada a feiras e trocou de donos. O último dono a levou para a Flórida e lá também morreu. E Pedro desapareceu sem deixar rastros junto com seus raios-x. Não é mais possível analisá-lo com métodos modernos, porque não há mais nada para examinar. Ofereceram $10.000 de recompensa, mas nada foi encontrado. É verdade que nos anos 90 apareceu uma segunda múmia igual, um pouco menor, que foi apelidada de Chiquita. Essa eles conseguiram estudar direito, fizeram raio-x, DNA datação, descobriram que era uma menina, um bebê de origem indígena, com o mesmo defeito, morreu há alguns séculos, mas os donos dela logo a tiraram do laboratório e esconderam, e ela também desapareceu. As múmias sumiram justamente quando poderiam ser estudadas, como se alguém não quisesse que a verdade viesse à tona. Alechenka ou um extraterrestre. Imagine, Rússia de 1996, arredores da cidade de Kishtym, Vila Koalinov. Uma senhora idosa chamada Tamara Prosvirina, que já estava sob acompanhamento psiquiátrico, traz algo vivo da floresta para casa, pequeno cerca de 25 centímetros. A cabeça era alongada, como uma cebola, com uma crista, olhos enormes, boca pequena, sem lábios, 4 dedos longos em cada mão, pele acinzentada. Os vizinhos depois disseram que aquilo se mexia e piava baixinho. Tamara o chamou de Alyoshenka. Ela o enrolava em um lenço e dava leite com conta-gotas. Após algumas semanas, ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Sem ninguém para alimentá-la, a criatura secou e morreu ali na casa. Depois começa um verdadeiro filme russo. Primeiro, o corpo foi roubado e mumificado por um conhecido dela. Ele queria vender, mas não teve tempo. Foi pego roubando um cabo de cobre. Durante uma busca, a polícia a achou por acaso e levou a múmia de Alyoshenka. Ela ficou um tempo guardada em um cofre como prova, sendo vista, fotografada e filmada. Essas imagens ainda circulam na internet e são reais. Ufólogos se interessaram pela criatura, conseguiram ficar com o corpo usando vários pretextos, mas ele sumiu e nunca mais foi encontrado. Alyoshenka nunca chegou a um laboratório de verdade, e a própria Tamara, em 1999, foi atropelada por um carro tarde da noite, e a única pessoa que viu a criatura viva se foi.
Oficialmente, a ciência tem certeza de que era um feto humano. Um bebê prematuro com sérios defeitos de desenvolvimento tem crânio alongado, órbitas grandes e corpo desenvolvido. Os 4 dedos com pele acinzentada se explicam pela dessecação, o que faz sentido, mas vou contar algo que geralmente não é mencionado nessa história. Kyshtym não é apenas uma cidadezinha isolada nos Urais. Bem perto dali fica o complexo Mayak, e em 1957, um reservatório com resíduos radioativos explodiu lá. Esse foi um dos mais antigos acidentes nucleares da história. Vilarejos inteiros foram expostos à radiação, as pessoas foram realocadas discretamente, e o próprio desastre foi mantido em segredo por décadas. O mundo só soube disso muito tempo depois, e aí surge a pergunta: se um bebê doente nasceu aqui, será que não foi a radiação que causou isso? Terra, água e ar ficaram contaminados por anos, enquanto as autoridades silenciaram. Não afirmo que Alyoshenka seja resultado daquele acidente, pois já não há como provar, já que o corpo não existe mais. No entanto, lugar e tempo coincidem demais para ser coincidência. E sabe o que mais assusta? Mas provavelmente nem fazemos ideia de quantas outras catástrofes nucleares ainda permanecem escondidas de nós. Porque na corrida pelo armamento nuclear, o sigilo sempre foi mais importante do que a segurança das pessoas. Os Estados Unidos expuseram sua própria população à radiação durante os testes. A Grã-Bretanha ocultou o acidente e a contaminação em Windscale, mas a União Soviética aperfeiçoou a arte do silêncio. Nesse contexto, o sumiço do corpo da pequena criatura de Kyshtym dificilmente é coincidência. Pão do morto. Em setembro de 1991, 2 turistas caminhavam pelos Alpes na fronteira entre a Itália e a Áustria. Em uma geleira parcialmente derretida, encontraram o corpo de alguém. Inicialmente acharam que era um alpinista que congelou ali há pouco tempo, mas acabou que a pessoa ficou no gelo por mais de 5.000 anos. Ele foi apelidado de Otzi, pelo nome dos Alpes de Etz. Isso é a idade do cobre, uma antiguidade profunda. Mesmo assim, o corpo foi preservado como se tivesse morrido há pouco tempo. Pele, órgãos internos, conteúdo do estômago e mais de 60 tatuagens. Aliás, ele não morreu de frio. Depois acharam uma ponta de flecha em seu ombro. Etzi foi morto com um tiro nas costas e sangrou até morrer nas montanhas. Cientistas o estudam há mais de 30 anos. Recentemente, biólogos austríacos decidiram investigar onde ninguém havia olhado, dentro do corpo dele, nos micróbios, e lá descobriram um mundo vivo. E entre outras coisas, leveduras especiais que amam o frio. Esses fungos ficaram adormecidos por milhares de anos em temperaturas negativas e simplesmente esperavam o seu momento. No laboratório, eles reviveram as leveduras aos poucos. No início, as antigas não entendiam o que se queria. Os cientistas passaram meses acostumando-as à farinha comum, até que os fungos pareciam ter despertado. Funcionaram como leveduras de padaria modernas. Usaram esse fermento para fazer uma massa comum, que cresceu normalmente em um dia. E aqueles que se arriscaram a provar o pão, primeiro dizem unanimemente que ficou incrivelmente fofo e saboroso, mas os cientistas não pretendem parar no pão. A equipe agora quer fazer cerveja com o fermento de Edsa. Como seus micro-organismos são selvagens e antigos, o sabor deve ser no mínimo peculiar. Eu mesmo faço pão com fermento natural, entendo do assunto e gosto muito. Mas comer pão fermentado com levedura do corpo de uma pessoa que morreu há 5.000 anos? Não, obrigado. Eu entendo perfeitamente que isso é seguro. Os cientistas checaram tudo várias vezes. Ainda assim não entendo. Você morre nas montanhas e milhares de anos depois, seus descendentes fazem pão e cerveja de você? Selvagens com arranhões, em sepulturas. O acampamento de Sungir nos arredores de Vladimir, na Rússia. Eles a encontraram por acaso em 1955, quando cavavam um buraco para uma fábrica de tijolos, e a escavadeira bateu em uma presa de mamute, e embaixo dela havia um sepultamento de pessoas do período glacial, com cerca de 30.000 anos de idade. Aqueles mesmos que nos livros didáticos são retratados como selvagens usando peles. Eles não se preservaram bem. O osso na terra parece inteiro. Basta tocá-lo e ele vira pó. Retirar e preservar esses esqueletos já foi um grande trabalho. Foram enterrados como não se enterram selvagens. O homem usava roupas bordadas com milhares de contas de marfim de mamute, todas esculpidas e perfuradas à mão. Criar uma vestimenta assim levava anos de trabalho. Fileiras de túmulos mostram 2 crianças deitadas cabeça com cabeça, cercadas por um arsenal, estatuetas de animais, anéis com fendas e lanças de marfim de mamute. Uma delas mede quase 2,5 metros. O mais assustador foi descoberto recentemente, ao reexaminarem os esqueletos com tecnologia moderna. Esse homem foi assassinado.
Uma pedra cortou a artéria do pescoço dele e outra atingiu fatalmente sua testa, de cima, como se estivesse ajoelhado. As crianças também parecem ter sido mortas. Um dos meninos tem um buraco no osso da bacia causado por arma afiada. O DNA revelou que não são irmãos como se pensava, mas dois meninos sem parentesco. Um deles não podia andar em vida. Fica a dúvida. Há 30 mil anos essas crianças foram mortas e enterradas com mais riqueza que qualquer chefe. Cobriram-nos com milhares de contas e lanças preciosas. Que ritual faziam ali? Quem era sacrificado e por quê? E por que essas crianças? Ninguém dirá. A terra preservou o assassinato, mas levou o motivo. Uma carta que ninguém pode ler. Ural, Pântano de Turfa, perto de Ekaterimburgo, 24 de janeiro de 1890. Garimpeiros de ouro retiram do pântano pedaços de madeira escurecida com entalhes estranhos. Mais tarde eles serão montados juntos, e surgirá uma figura com vários metros de altura, esculpido em madeira, um ídolo com uma cabeça e vários rostos. Cientistas o chamarão de ídolo de Shigir, por ter sido encontrado nesse local. Muito provavelmente era a imagem de alguma divindade ou espírito, a quem os antigos prestavam culto, o deus de madeira deles. Ninguém suspeitava a verdadeira idade do ídolo, acreditando que tinha no máximo 2000 anos. E então, em 1997 finalmente fizeram uma análise por radiocarbono, e deu cerca de 9.500 anos. Os cientistas não acreditaram. Caçadores esculpiram uma estátua complexa com símbolos numa época em que, teoricamente, a arte ainda não havia evoluído tanto. Porém, a história não parou aí. Em 2014, cientistas alemães estudaram o ídolo novamente, usando métodos mais precisos, e coletaram amostras do interior da madeira, onde antes não tinham alcançado. O ídolo ficou ainda mais antigo. Agora, estima-se que ele tenha de 11 a 12 mil anos. Isso é o dobro da idade das pirâmides do Egito, e mais antigo que Stonehenge. Quando alguém esculpiu essa figura, as pessoas ainda não cultivavam comida e viviam da caça. Ela sobreviveu até hoje quase por milagre, graças à turfa. A turfa impede a passagem de ar, preservando a madeira por milênios. Antigamente o ídolo tinha cerca de 5 metros, 3 vezes a altura de uma pessoa. Mas parte dele se perdeu com o tempo, e hoje no Museu de Ekaterimburgo está apenas o que sobreviveu, cerca de 3,5 metros. Mas o principal mistério nem é a idade. Toda a figura está coberta de símbolos. Linhas, losangos, rostos humanos, dispostos um sobre o outro. Isso claramente não são arranhões aleatórios. Existe algum tipo de sistema neles. Alguém parecia querer dizer algo com isso, só que não sabemos exatamente o que. E provavelmente nunca saberemos. Então diante de nós está a mensagem mais antiga da humanidade, mas não conseguimos lê-la. 800 milhões de anos debaixo da Terra, Sibéria, Vila Rzavchik, na região de Kemerovo, 5 de setembro de 1969. A cerca de 70 metros abaixo da terra, mineiros extraem carvão quando encontram um sarcófago de mármore. Inicialmente ficam animados. Pensaram que havia tesouros escondidos dentro, mas quando tiraram a tampa, encontraram um líquido rosa transparente, e dentro dele estava deitada uma jovem. Ela parecia ter cerca de 30 anos, alta com longos cabelos escuros, vestida com um vestido branco rendado, mas ela não parecia nada com uma morta, por isso foi chamada de Princesa de Tezu. Uma verdadeira bela adormecida, e ao lado da cabeça dela, bem no líquido, havia uma pequena caixinha preta, assustadoramente parecida com um telefone moderno. A seguir começa o que fez essa história se tornar uma lenda. Um dos mineiros não aguentou, mergulhou o dedo no líquido desconhecido do caixão, que tinha milhões de anos, e decidiu prová-lo. Um gênio, o que dizer? Uma semana depois ele enlouqueceu. No inverno ele morreu congelado na porta de casa, sem reconhecê-la. Horas após acharem o corpo, chegaram à aldeia pessoas com trajes de proteção cinza. Não sei quem contou sobre a descoberta tão rápido em um lugar tão remoto. O sarcófago rapidamente. Carregaram o sarcófago num helicóptero e o levaram para um destino desconhecido. Depois retornaram e recolheram os jornais das casas com a nota da descoberta. O cientista que examinou o corpo e decidiu falar, assim como o editor do jornal, segundo rumores, foram punidos. E todos que viram a princesa com seus próprios olhos, nos anos seguintes, começaram a morrer um após o outro. E o mais estranho foi o que disse aquele cientista que conseguiu examinar o corpo. Segundo ele, essa mulher tem mais de 800 milhões de anos. Isso nem é da época dos dinossauros, é justamente aquele momento em que quase não havia nada vivo na Terra. Ninguém soube explicar como o corpo ficou tanto tempo sem apodrecer, ou qual líquido o preservou, e não restava ninguém para perguntar.
O corpo foi levado, os jornais foram recolhidos, não restaram testemunhas, não há nenhuma prova dessa história, nem corpo, nem sarcófago, nem uma única foto decente. Então, muito provavelmente isso é apenas uma lenda que, com o tempo, ganhou detalhes e se espalhou pela internet. Agora, só pense, nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Em todo esse tempo, dezenas de civilizações poderiam ter surgido e desaparecido. Alguns queimaram, outros congelaram, uma cometa caiu sobre outros, e a cada vez, os poucos que sobreviviam começavam tudo de novo, do zero. Por que temos tanta certeza de sermos os primeiros e únicos a chegar tão longe? E se talvez civilizações que conseguiram deixar nosso planeta muito antes de nós, estejam agora nos observando e nos vejam apenas como selvagens comuns? Escreva nos comentários se você concorda com isso ou não. E deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque um novo vídeo já está chegando.